Olá, como vai você? Gostaria de conversar com você hoje um pouco a respeito do fenômeno da fé. Fé é algo que nasce com a gente. Ao contrário de que algumas teologias e igrejas dizem por aí, a fé ela não pode ser desenvolvida. Nós não conseguimos desenvolver a fé. Desenvolvemos crenças, mas a fé nasce com o sujeito, com o indivíduo. Por que é assim? Porque a fé é um remédio de cura. A fé, ela tem o poder de curar. É o maior de todos os remédios, talvez o único grande remédio. Não é? Não é à toa que quando o cego se aproximou de Jesus perto do mar e pediu para ser curado, Jesus cuspiu, pegou a areia, passou nos olhos dele e ele começou a ver. E agradeceu e saiu feliz, alegre, saltitante. E Jesus o disse: Olha, não se iluda. Não fui eu que te curei. Foi a sua fé que te curou. Deus não desenvolve a fé dentro do indivíduo, e muito menos a fé para a gente acreditar nele. Deus não precisa da nossa crença. A nossa crença em Deus é problema unicamente nosso. Agora, a fé tem o poder, deixa eu explicar, isso é muito importante. Com a fé a gente desenvolve uma coisa que nós aqui na psicologia conhecemos como efeito placebo. Efeito placebo, eu até mostro para você, na década de 80, eu traduzi este livro, Efeitos Placebo, de um professor da Universidade de Nova York. Existe por aí ainda para comprar esse livro, Efeito Placebo. Que é esse poder que nós temos de repente, fazer com que uma água fluidificada tenha um poder de cura. Quando você acredita num medicamento, em algo, essa sua crença não, sua fé, né? Crença é uma coisa, fé é outra. A sua fé faz com que essa coisa na qual você tem fé se torne poderosa o suficiente para curar você. Tá? Então, o motivo dessa nossa reflexão é basicamente assim, verificar dentro das etimologias de palavras, por exemplo, a palavra felicidade. Né? A pessoa que tem fé, o poder que essa fé tem de provocar felicidade. Tanto é assim que na palavra felicidade, a fé está no começo. Quem tem fé, pode ter certeza, é muito mais feliz. Feliz também começa com fé, né? Uma pessoa que tem fé é uma pessoa mais feliz, porque ela tem mais poder de cura e de autocura por causa dos efeitos placebo na origem e na base. E fidelidade, fé tem a ver também com fidelidade, a fidelidade, que é essa capacidade que nós temos, por exemplo, de acreditar em algo transcendente, em Deus, por exemplo, né? A fidelidade e que decorre de uma outra coisa sobre a qual eu tenho estudado muito, que é a lealdade. A lealdade, que é a obediência, que é a nossa capacidade para respeitar, honrar
o poder, a transcendência, Deus, a família e os nossos ancestrais. A gente só se cura, e portanto a gente nasce com uma dose de fé que nos faculta nos curarmos mais ou menos, dependendo dos nossos merecimentos. Mas o mérito aqui não tem a ver com o mérito no sentido de dinheiro, riqueza, alguém ser melhor ou não, né? Tem a ver com aquilo que os nossos ancestrais fizeram e que nós somos leais a eles. Existe uma lealdade. Essa lealdade se reflete na língua que nós recebemos dele, a linguagem, nós falamos português como eles falavam, todos os valores. Se a nossa família lá no passado era boa, era uma família que fazia o bem, então nós temos coisas boas para receber nessa vida. Se era uma família do mal, uma família ruim, que não amava, que tinha dificuldade, nós pagamos essa conta. Isso está na obra que eu acabei de traduzir, chamado Lealdades Invisíveis, Invisible Loyalties, de um professor americano já falecido, que foi meu professor, chamado Ivan Borsmeni Nagy. Se nós temos lealdade, se nós temos fidelidade, se nós somos pessoas acreditáveis, se nós não traímos, se nós acreditamos de verdade, nós temos então fé. E essa fé, ela é a ferramenta de cura. Então, a fé tem a ver com um bom comportamento, com aquilo que a gente faz de bem, tudo aquilo que veio dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados, e que nós conseguimos transformar em remédio para a cura. O que cura a gente não são os remédios, os médicos, os terapeutas, não. A nossa cura já está pronta dentro de nós. Eles apenas servem no sentido de ajudar a fazer com que isso, de alguma forma, apareça e se apresente para a vida, né? A fé é um negócio tão interessante que a pessoa que tem fé, olha que interessante, ela precisa da ausência daquilo no que ela tem fé para que ela tenha fé. Se ela tivesse aquilo que ela acredita ou tem fé na frente dela, ela não precisaria ter fé, porque está ali na frente, ela não precisaria de acreditar. Vamos usar a palavra acreditar aqui, né? Então, a pessoa que tem fé precisa da ausência daquilo no que ela acredita. Ela precisa não ver para acreditar, né? E isso é tudo muito interessante, tudo muito mágico. Eu gostaria de refletir com você também uma coisa que eu acho que ninguém refletiu e pouca gente fala a respeito, que é assim, quando a pessoa acredita, sobretudo alguns pentecostais, quando elas acreditam muito em Deus, elas acham que por acreditar, por orar, por pedir, elas são magicamente curadas. Não é bem assim. O que essas pessoas fazem olha que interessante, elas usam Deus como uma arma. Olha, usa Deus como uma arma. Usam a fé delas como arma. Como se fosse um revólver contra os males, né? E faz o bem, como arma, para que com esse bem que elas fazem, elas possam receber coisas. De certa forma, é uma arrogância, porque eles acham que podem usar Deus em benefício deles, né? Usando Deus, a fé, algumas coisas nas quais acreditam,
como se isso lhes trouxessem divisas, méritos, coisas assim. Tá? Então, usar a fé como um revólver, né? Usar Deus é transformar Deus num objeto, como se eu fosse maior do que Ele e pudesse pegá-lo e usá-lo em meu benefício. Isso é uma bobagem, né? Deus não é usado, não pode ser usado assim, como se fosse nosso, né? Ele é uma ferramenta para se conseguir as coisas. Completamente errado. Um segundo ponto, que eu acho que pouca gente fala, e eu acho que você vai entender isso, é o seguinte. Quando o céu, quando Deus, quando o universo nos dá alguma coisa, nos transforma, nos cura, Ele nos cura a partir de alguma coisa que nós temos dentro de nós. O que nós temos dentro de nós que Deus, o universo, os médicos, os terapeutas usam para nos curar? Pode ser a nossa fé, pode ser os nossos merecimentos em função do que nós trazemos dos nossos ancestrais. Eu preciso que você tenha isso bem clarinho, que nós pagamos contas dos nossos antepassados. Nós estamos aqui para pagar conta dos nossos antepassados. Por isso que vale a pena você ser uma pessoa ética e só fazer o bem, não trair, né? Ser do bem, porque da mesma forma que você está aqui e você sofre em função de heranças que você traz, sabe, bênçãos e maldições que você traz dos ancestrais, dos antepassados, também os nossos descendentes vão pagar contas que são nossas. E se nós agimos mal, eles vão sofrer em função dos males que fizemos aqui. E se nós fizemos o bem, fazemos o bem, eles vão colher os frutos, bons frutos, daquilo que nós fizemos ou fazemos de bem. Ok? Então é muito importante isso. Mas completando a ideia, é o seguinte. O universo, o Espírito Santo, o médico, o que for que cure, tudo que faz bem é Deus, né? Com aquilo que nós temos dentro de nós. Se nós tivermos esses recursos, eles são mobilizados e colocam a gente diante da cura, como aconteceu com o cego. O cego foi curado em função do quê? Da fé que ele trazia dentro dele, que estava lá, como Jesus disse. E isso continua válido. Isso já era uma lei que acontecia desde os Homo sapiens, antes da existência da passagem de Jesus, ok? Então, nós somos ajudados se somos dignos merecedores, dependendo do nosso histórico, daquilo que fizemos de bem, não é? Se nós trair, somos traídos. Se nós ajudarmos, seremos ajudados. Nós podemos nos colocar no lugar dos outros, e isso é maravilhoso. Né? E tudo isso tem a ver com aquilo que nós chamamos por aí de empatia. A capacidade que nós temos de nos colocar no lugar dos outros. Capacidade esta que os artistas, por exemplo, no teatro, né? Quando eles representam um personagem de novela, essa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro e gozarmos o que for de bom e sofrermos o que temos que padecer no outro, junto com esse outro, para que ele melhore, para que ele seja liberto. E como lhe disse, então, a lealdade, ser leal, ser fiel, é algo que depende daquilo que os nossos ancestrais fizeram. Nós podemos desenvolver crenças. Crenças podem ser transformadas, podem ser desenvolvidas,
Mas a fé não. A fé é um recurso que você já traz dentro de você, que você já tem dentro de si. Tá? E isso não está em discussão, porque isso é algo, é uma sabedoria que vem dos nossos antepassados, dos nossos filósofos, do histórico de vida, de cada família, de cada grupo social. E era isso que eu gostaria de compartilhar com você hoje. Um prazer falar com você. Meu nome é José Carlos Vitor Gomes e você pode contar comigo no que precisar. Obrigado.